Krishnamurti dizia que o observador é o observado. Mas será que existe mesmo essas duas partes? E se o que a gente chama de identidade for só uma construção do pensamento? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar na perspectiva da não-dualidade, com base no conhecimento de Krishnamurti e entender como essa separação entre o observador e o que é observado talvez nunca tenha existido de fato. Mas antes, sugiro que fique comigo até o final. Se esse conteúdo fizer sentido para você, porque eu sei que vai falar contigo de alguma forma, se inscreve no canal, curta esse vídeo para o YouTube continuar te entregando mais conhecimentos assim. 1. A ilusão do observador como identidade separada. O que exatamente está vendo agora? Você pode responder de forma direta dizendo, eu estou vendo, mas quem é esse eu? Existe mesmo alguém por trás da visão ou só a visão acontecendo? A gente acredita que existe sempre um sujeito por trás da experiência. Se há uma sensação, precisa haver alguém sentindo. Se há um pensamento, deve haver alguém pensando. Mas essa relação parece mais uma construção da mente do que um fato da realidade. Quando olhamos mais de perto, o que se revela é que há só a experiência, sem um centro fixo que possa ser chamado de eu. O que chamamos de observador aparece apenas quando o pensamento entra e nomeia a experiência. Se você está caminhando na rua, com o vento batendo no rosto e os sons da cidade entrando pelo ouvido, tudo isso está acontecendo de forma direta, sem necessidade de interpretação. Só que, em algum momento, surge o pensamento dizendo, sou eu caminhando, sou eu sentindo o vento. E é aí que a separação começa. Krishnamurti diz que, na verdade, esse observador não existe. Ele só aparece quando a mente divide a realidade em partes. Quando surge algo a ser observado, o pensamento cria automaticamente uma posição separada para quem supostamente está observando. A experiência é uma só. Quando surge o observador e o que é observado, surge a ideia de separação. Mas isso é um truque do pensamento. Não há observador separado daquilo que se manifesta. Se você reparar com calma, perceberá que a própria ideia de alguém que observa não está presente até que o pensamento apareça. O corpo sente, os olhos veem, os ouvidos escutam, o olfato percebe. Tudo está vivo, só que não existe um sujeito centralizado e fixo que comanda ou testemunha tudo isso. O que existe é um fluxo de percepção, de sensação, de consciência em movimento. Esse eu, que diz estar presente na experiência, é uma criação do pensamento. Ele nasce depois do fato, como se o pensamento estivesse sempre um passo atrás do que já está acontecendo. A visão acontece, e depois o pensamento aparece dizendo, eu vi aquilo. A audição acontece, e só então surge, eu escutei isso. O toque é sentido, e logo em seguida vem, eu toquei. O que se mostra é que há a percepção primeiro, e só depois o pensamento, tentando capturar, rotular e apropriar-se dela. É como se o pensamento estivesse constantemente tentando se colocar no centro da experiência. Como se fosse inaceitável que as coisas apenas aconteçam sem que exista alguém ali para controlar ou possuir aquilo. Mas quando você começa a olhar sem esse filtro, o que se revela é uma espécie de consciência sem dono. O mundo é percebido, mas não há um proprietário da percepção. E por que isso importa? Porque esse observador que a mente cria é o mesmo que sofre, que teme, que se compara, que se sente ameaçado. É essa identidade construída que diz, isso me machuca, isso não devia estar acontecendo comigo, eu merecia mais do que isso. Sem esse eu centralizado, a dor pode até surgir, mas ela não se transforma em sofrimento psicológico. Ela não ganha essa história pessoal. Vamos voltar a uma cena comum. Você está lavando louça. A água toca sua pele, o cheiro do detergente vem, o som dos pratos, o movimento das mãos. Tudo isso está lá. Mas, se o pensamento não aparece dizendo, sou eu lavando a louça, existe apenas o ato puro de lavar. E nessa simplicidade,
tudo parece mais leve. Quando o pensamento entra e começa a narrar, que saco, sempre sobra para mim, ninguém aqui ajuda, o centro do eu reaparece. E com ele, a tensão. Então o que se mostra é que o observador é apenas um reflexo mental, sustentado por pensamentos repetidos. Ele não está lá antes da experiência. Ele é um efeito, não a causa. Isso significa que, no fundo, não existe uma identidade separada da vida. O que há é só a própria vida se movendo, se revelando, se experimentando, sem precisar de um nome ou de um dono. E se você puder ver isso por um instante, já é suficiente, porque a própria visão clara dissolve esse falso centro. Ninguém precisa destruir o ego. Ele nunca esteve lá como coisa sólida. Só o pensamento insistia nisso. Quando a gente começa a observar sem o peso de um eu que observa, tudo muda de lugar. A escuta se aprofunda, o toque ganha presença, a visão fica mais viva. E o mundo parece estar finalmente livre da narrativa de alguém que o controla. A vida, assim, volta a ser aquilo que sempre foi. Um acontecimento sem separação. Uma percepção viva, sem necessidade de intérprete. Um sentir contínuo onde não há ninguém preso sentindo. Só a própria consciência reconhecendo que nunca foi um alguém. 2. A experiência sem o experimentador. A tristeza não precisa de um alguém triste para existir. A preocupação não precisa de um preocupado. A experiência, por si só, não carrega essa figura central que a mente insiste em colocar no meio do processo. O que existe é a própria sensação, o próprio estado acontecendo. Só que o pensamento entra no meio e começa a contar uma história. E é aí que o peso começa. Você está deitado e um aperto no peito aparece. Em segundos, surge a narrativa "eu estou angustiado". Mas o que está acontecendo de fato? Há um aperto, há um movimento acontecendo no corpo, há imagens mentais, talvez pensamentos sobre o que pode dar errado amanhã. Mas esse "eu angustiado" é uma construção. O que existe é a sensação da angústia, não alguém angustiado. Isso é mais fácil de ver quando a gente observa estados que não carregam tanto julgamento. Por exemplo, quando você sente frio, ninguém diz "eu sou o frio". Você só diz "estou com frio" e pronto. A sensação vem e vai. Agora, quando o que aparece é algo mais denso como a culpa, o medo, o abandono, aí o pensamento corre para criar identidade. A mente cola um nome em cima daquilo. E com o nome, cria um personagem. A gente pode olhar para a experiência crua antes que o pensamento a capture. Quando isso acontece, o que se revela é que não existe realmente um portador do medo. Só o medo. Não existe alguém carregando a raiva. Só a raiva. A identidade surge só quando o pensamento começa a narrar, interpretar, projetar. O sofrimento psicológico nasce dessa colagem. A mente não aceita que a tristeza apenas exista. Ela precisa transformar isso em uma história. E a história precisa de um protagonista. E esse protagonista, quase sempre, é uma versão limitada, ferida, impotente. Alguém que precisa lutar contra aquilo que sente. Quando a experiência não tem mais essa colagem, ela se torna leve, mesmo quando desconfortável. Porque não há mais alguém sendo atingido. Há apenas a energia daquela sensação, se movendo. Um exemplo simples. A gente está andando e tropeça. Dói o pé. Dor física. Isso acontece. Mas a mente pode entrar e transformar aquilo em "sou desastrado, nunca faço nada direito". O que era só uma dor passageira agora vira um problema de identidade. O mesmo vale para as emoções. A tristeza aparece. Mas em vez de permitir que ela venha e vá, o pensamento pega e diz: "sou uma pessoa deprimida". Isso é o que fixa a dor no tempo. A experiência direta é sempre fresca, sempre nova. Ela não precisa ser evitada nem explicada. Se ela for vista sem o filtro do experimentador, ela passa. A gente sente, percebe, atravessa. Mas o eu que aparece dizendo "isso está acontecendo comigo" é o que cria o peso, o drama,
a resistência. O problema real não é o que sentimos, é o apego ao alguém que diz estar sentindo aquilo. E tem um detalhe aqui: o corpo é inteligente, ele sente, ajusta, responde. Quando a gente deixa de brigar com a experiência e observa sem tentar controlar, há uma autorregulação natural. A mente, por outro lado, quando assume o controle, tende a repetir padrões, a sustentar memórias, a reforçar crenças. É ela que diz: isso não devia estar acontecendo, isso não vai passar, isso é um sinal de fracasso. E aí tudo se complica. A proposta aqui não é negar o que sentimos, pelo contrário, é mergulhar mais fundo na experiência, é deixar de lado a ideia de que precisamos nos proteger dela. A experiência é segura, o que machuca é a interpretação. Quando a gente olha com atenção, vê que a ansiedade é só um conjunto de sensações no corpo, mais um fluxo de pensamentos projetando o futuro. O que dá peso é o eu ansioso, tentando se livrar daquilo. Quando não há mais esse eu, sobra só o movimento. A vida acontece sem a necessidade de um dono. A gente pode simplesmente ver, sem se confundir, sem se apropriar. Só essa presença limpa, que observa sem querer interferir. É nesse espaço que a experiência pura se revela. Livre do experimentador, livre do drama, livre da história. Só a realidade, sem o peso de um alguém. Só a consciência. 3. O papel do pensamento na criação da identidade. Você não nasce com uma identidade pronta. Ela vai sendo formada aos poucos, conforme o pensamento vai dando forma, nome e sentido às sensações, às memórias, aos sentimentos. Krishnamurti enfatizava que o pensamento é memória em movimento. Ele funciona como um reflexo condicionado, e é esse reflexo que cria a sensação de que há um centro interno que comanda as coisas. Desde pequenos, a gente vai sendo condicionado a ver tudo a partir dessa ideia de que existe um centro pensante, sentinte, controlador. E aí começamos a nos identificar com o que passa na mente. Se o pensamento diz que você é inseguro, então você acredita que você é aquilo. Mas quem observou essa insegurança? De onde vem essa voz? Ela é sua ou é só mais uma gravação mental? O que Krishnamurti apontava é que o pensamento, por si só, não é o problema. O problema é não ver o movimento dele. Quando esse movimento não é observado, ele cria uma estrutura de identidade, e essa estrutura gera conflito, porque ela tenta manter uma ideia fixa de si em um fluxo que é sempre novo, mutável, impermanente. Você já reparou como muitas vezes a gente se sente culpado por estar sentindo algo que não deveria sentir? Como se houvesse um eu ideal que precisa controlar as emoções. Mas esse eu ideal também é uma construção do pensamento. É só mais uma imagem tentando dar conta da experiência. A questão é que nenhuma imagem consegue tocar o real. Sem o pensamento tentando capturar tudo, o que há é só o acontecimento. Só o que está se movendo. A identidade que o pensamento cria precisa estar sempre mantendo controle, justificando, se protegendo, se afirmando. Ela está sempre em esforço. Por isso, viver a partir dessa identidade mental é viver em conflito quase permanente. Não é sobre eliminar o pensamento. Ele tem seu lugar. Mas é importante ver que ele não é o centro. Ele não é o eu. Quando a gente começa a perceber isso com mais clareza, a sensação de ser alguém separado começa a perder força. Você já não precisa sustentar uma ideia sobre si o tempo todo. Porque aquilo que você é não cabe numa ideia, nem num pensamento. Só pede uma atenção viva, sem julgamento, para o modo como o pensamento tenta criar e manter esse alguém o tempo todo. 4. A meditação como desidentificação natural. Quando a gente começa a ver o que o pensamento está fazendo, sem brigar com ele, sem seguir nem rejeitar, algo se aquieta por si só. Krishnamurti falava muito disso, mas sem nunca propor um método. Para ele, meditar não era repetir mantras, controlar a respiração ou buscar algum estado especial. Era apenas ver. Um ver direto, livre de esforço, livre da ideia de quem está vendo.
Esse estado de ver não nasce da tentativa de mudar nada. É quando você olha para um pensamento e não vira o pensamento. Olha para uma emoção e não se mistura com ela. O que a gente chama de meditação, nesse sentido, não é fazer alguma coisa. É parar de fazer. Parar de reagir, de julgar, de controlar. Só permitir que aquilo que surge seja visto, sem o peso da identidade colada nisso. Krishnamurti apontava que toda essa atividade mental é o que impede a liberdade. É presença. Ele chamava isso de atenção sem escolha. Uma atenção que não se move para agradar ou rejeitar. É só presença nua. Nessa presença, o pensamento pode até surgir, mas não toma o centro do palco. Ele aparece e passa, como nuvem, sem nomear, sem se identificar, sem virar o eu sou isso. É importante dizer que essa forma de meditar não é um estado alterado de consciência. Não envolve entrar em transe, ver luzes ou ter visões. Não há nada a ser alcançado, porque o que está sendo observado é o que já está aqui. O que muda é a forma como você se relaciona com isso. Antes você se perdia naquilo. Agora você só vê. E esse ver já é suficiente. Só que é um ver sem a figura do alguém vendo. Se você prestar atenção agora mesmo no que está acontecendo aí dentro, talvez note que há sensações, ruídos mentais, pequenas tensões. Mas se não fizer nada com isso, se apenas permitir que estejam aí, sem esforço para modificar, já está acontecendo um descolamento da identidade. E quando a gente permite isso, a consciência se abre. Sem técnica. Sem querer atingir coisa alguma. Se você quer chegar a algum lugar, já criou-se a separação. Tanto Krishnamurti quanto Eckhart Tolle apontam para o mesmo fundo silencioso da consciência, mas com linguagens diferentes. Krishnamurti insiste na observação sem escolha. Eckhart Tolle chama de presença. No fundo, estão falando da mesma experiência sem intermediários, onde não há alguém tentando controlar o que sente. Isso é meditar. Quando Tolle diz que o agora é tudo o que existe, ele está tocando na mesma ausência de tempo psicológico que Krishnamurti tanto destacava. A mente vive no antes e no depois. O pensamento projeta passado e futuro, mas o que é real acontece só nesse instante. Estar presente é não fazer esforço algum. Quem disse que precisa forçar algo? É só presença. Quem conhece o livro de Eckhart Tolle, O Poder do Agora, sabe que é um corte na ilusão do tempo mental. E é o mesmo que Krishnamurti propunha quando falava que a verdade é uma terra sem caminhos. Ninguém chega lá, porque ela já está onde você está, no agora. A beleza desse tipo de meditação está exatamente na ausência de meta. É um modo de não se perder em si mesmo. Um retorno àquilo que está antes do pensamento. Quando há observação sem o observador. Quando há experiência sem o experimentador. E isso só se revela quando a gente para de tentar fazer a experiência ser diferente do que ela é.